O texto, meus irmãos, é o Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos especificamente meditar no verso 24 desse capítulo, mas nós vamos lê-lo do verso 1 até o 26, porque não podemos deixar de ler um capítulo como esse, não é? Porque tão somente a sua leitura já é extremamente abençoadora. Evangelho de Lucas, Evangelho de João, capítulo 4, dos versos 1 até o 26. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Senhor nosso Deus, que privilégio nosso, Senhor, estarmos reunidos aqui nessa segunda-feira, na Tua presença e sendo abençoados por Ti já através dos atos desse culto. E agora a Tua palavra aberta diante de nós. Senhor, fala aos nossos corações, ó Pai. Por favor, que o Teu Espírito ilumine a minha mente e o coração dos meus irmãos também, as suas mentes, para que a Tua voz seja ouvida nessa noite e o Teu nome seja glorificado.
Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o verso base da nossa meditação é o 24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O tema da mensagem é adoração como evangelização. É claro que nesse texto Jesus desenvolve esse diálogo maravilhoso, amoroso, perspicaz. Não é? Jesus usa de uma linda estratégia nas perguntas, nas colocações que faz, para não assustar a mulher, para não constrangê-la em nada, mas ele vai conduzindo a conversa, né, para que a mulher entenda quem é aquele que está diante dela. Jesus, aquele que mata verdadeiramente a sede da alma. Mas nós vamos nos aproveitar, porque nessa conversa, Jesus também, uma conversa aparentemente casual, mas nessa conversa Jesus revela coisas maravilhosas para a sua igreja sobre adoração, sobre o que é a verdadeira adoração. Então, nesse tema, meus irmãos, a grande pergunta é a seguinte. Não é propriamente o como da adoração, né? Não é o como adorar, nem com que adorar, com que tipo de música, com que estilo, nem o quando, nem o onde. A grande pergunta da adoração é a seguinte: quem? Quem é o alvo da nossa adoração? Isso aqui faz toda a diferença, porque quando a gente entende que o Deus a quem nós adoramos não é qualquer Deus de gesso parafusado numa parede, mas é o Deus vivo e verdadeiro, o Deus onisciente, onipotente, onipresente, o Deus que conhece os nossos corações, o Deus que escreve a história da humanidade. Quando a gente tem essa consciência que é esse Deus o objeto da nossa adoração, então a gente entende o seguinte, que a natureza de Deus é o que determina como Ele deve ser adorado. Porque Ele sabe tudo, Ele pode tudo, Ele conhece os nossos corações. E a adoração a Ele, então, não pode, de maneira alguma, ser qualquer adoração, porque nós estamos adorando ao Deus único e verdadeiro. E só esse pensamento, irmãos, quando nós estamos nos preparando para vir à casa de Deus, ele pode ser muito abençoador para nós. Quando a gente se fizer essa pergunta, quem é o Deus a quem eu estou indo adorar? Isso pode fazer toda a diferença, porque eu acredito que o baixo nível de adoração espiritual e verdadeira que nós vemos hoje nos nossos dias, é exatamente porque nós perdemos essa dimensão, esse entendimento do quem é que nós adoramos. E nessa questão da adoração a Deus, o conhecimento conta muito. A verdade, ela conta, ela é muito importante. Veja que Jesus, ele não teve nenhum constrangimento em dizer claramente para a samaritana que a adoração dos samaritanos estava errada. Estava errada. Não é? Ele diz isso aqui, no verso 22, vós adorais o que não conheceis. Então os samaritanos, não era só o lugar, o Monte Gerizim, era toda a adoração deles estava equivocada, porque faltava o conhecimento do Deus verdadeiro. Então o conhecimento, a verdade, ela é muito importante. E outra coisa, a sinceridade não é suficiente na questão da adoração. Veja que hoje é o grande paradigma, né? É a coisa que manda. Ah não, é sincero, é de coração, você está desejando fazer isso, então faça, porque é isso que importa, é o seu coração. Não é. A verdade
é muito importante na adoração a Deus. O conhecimento é muito importante. A sinceridade, sim, ela será importante, mas ela não é suficiente. Ela não deve ser a base da nossa adoração. Então, porque Deus é Espírito, a adoração precisa ser em espírito e em verdade. E é o que diz os versos 23 e 24. Principalmente o 24. Deus é Espírito. Veja que aqui Jesus ensina sobre quem é Deus, para depois dizer como ele deve ser adorado. Então, o quem está em primeiro lugar. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem Espírito e em verdade. Então, na adoração a Deus, nós precisamos ter a atitude correta, que é a adoração em espírito. E nós precisamos ter a forma correta, que é a adoração em verdade. Irmãos, a adoração a Deus, o culto, cada vez que um grupo de cristãos se reúne para cultuar a Deus, esse é o evento mais importante na face da terra acontecendo naquele momento. É o evento mais importante. Às vezes nós não valorizamos, mas os olhos do Senhor estão voltados diretamente para o lugar onde um grupo do seu povo, da sua igreja, se reúne para adoração. Não pense que nesse momento, se houver uma reunião da ONU ou das nações mais poderosas do mundo, que Deus está olhando. Não, Deus, os olhos dele estão voltados diretamente para onde o seu povo está. É o evento mais importante da face da terra, é o culto a Deus. E eu vou mostrar para vocês. Afinal de contas, vamos ver se os irmãos conseguem fazer um coro bonito para responder a essa pergunta que eu vou lhes fazer. Vamos ver. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Viu? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou deleitar-se nele para sempre. Então, isso prova que quando o povo de Deus está reunido para adoração, esse é o evento mais importante da face da terra. Tudo foi criado, e nós inclusive, exatamente para isso. Então vamos ver rapidamente, irmãos, o que é essa atitude correta de adoração, que é a adoração em espírito. A adoração em espírito, ela é uma adoração interna, ela é de coração. Não é mais uma questão de lugar, não é mais uma questão de objetos, não é mais uma questão de dias santos, de dias especiais. Agora, Deus habita nos crentes, nós somos o templo. Então, como o nosso Deus é Espírito, isso nos fala o quê? Isso nos diz que nós não conseguimos de jeito nenhum nos esconder dele. Ele sabe o tempo todo o que nós estamos pensando e sentindo. Ele sabe tudo sobre nós. Então não adianta a gente querer oferecer alguma coisa que não é verdadeira, não é realmente de coração. Ou quando nós estamos com o coração dividido, porque ele vê, ele sabe. Então, os atributos de Deus vão nos ensinando a maneira como ele gosta de ser adorado. Então a adoração tem que ser assim, sincera, de coração. É uma coisa agora que o Espírito habita em nós. Deus nos vê o tempo inteiro. Então a gente tem que trazer para Ele a sinceridade do nosso coração nesse sentido. Eu disse que não é suficiente, mas é importante sim. Deus saber que o nosso coração ele está inteiro quando a gente vem prestar culto a Ele. Outra coisa sobre a adoração em espírito é que ela é simples. A nossa adoração é muito simples. Depois que Jesus veio, não é, e cumpriu todas as coisas, porque todos aqueles rituais do Antigo Testamento eram sombra dele.
quando ele veio, tudo aquilo acabou e tudo passou a ser muito simples. Não há mais sacerdotes, nem levitas, não há mais cerimônias, sacrifícios e rituais. Por quê? Porque a obra de Cristo tornou a adoração simples, mais profunda. Agora, por favor, pegue sua Bíblia e vamos ler algumas passagens em Hebreus. Hebreus capítulo 10, primeiramente. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 22, nos fala um pouco sobre essa adoração. Hebreus 10, a partir de 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Por causa da obra maravilhosa de Cristo, a gente vai diretamente agora à presença do Pai, com ousadia e com intrepidez, de maneira simples. Nós vamos em nome de Jesus e no poder do Espírito, nós temos acesso ao Pai. Veja ainda em Hebreus, capítulo 13, verso 15. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. É por causa da obra de Cristo que todo aquele sistema do Velho Testamento, que foi muito bom, que foi muito abençoador, que foi muito pedagógico para a igreja antiga, foi tudo muito bom, mas foi tudo muito bom até que viesse a realidade, o antítipo de todas aquelas coisas, e a realidade veio, e a partir de agora, a adoração em espírito, ela é uma adoração simples. E uma terceira coisa sobre a adoração em espírito, é que ela é reverente. Ela é reverente. Como isso está ausente do nosso meio hoje em dia, não é, irmãos? Porque a gente fala em reverência, as pessoas pensam apenas em tradição. Ah, não, reverência é tradição, reverência é todo mundo sério, não é? É todo mundo gelado. Não, não, nada disso. Não tem nada a ver. O espírito de adoração é o espírito de reverência. Veja ainda Hebreus, capítulo 12, versos 28 e 29. Hebreus 12, 28 e 29. Diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Você vê que isso não é uma questão de tradição, isso não é uma questão de personalidade, de gente que gosta de um culto mais sério. Não, isso é mandamento bíblico. Com reverência e santo temor, verso 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, o que é reverência? Reverência é um justo temor. É um justo temor. Nós estamos diante de Deus. Lembra? Deus é Espírito. Então, quando a gente está diante desse Deus, a reverência é muito importante. Nós temos que ter consciência da presença desse Deus no local de adoração. Tudo é por causa dele. O culto não é para nós, irmãos. O culto não é para agradar a nós. E muito menos para agradar visitantes descrentes. O culto é para adoração a Deus. Ele é a pessoa mais importante. Veja o que foi que Jesus ensinou aos discípulos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Você vê? A base, a oração mais simples que Jesus ensinou, ela começa dessa maneira ensinando sobre Deus. Pai nosso que estais nos céus. Nós estamos na terra, mas Ele está no céu. Ele deve ser adorado de maneira reverente, com temor e tremor.
santificado seja o teu nome. Essas são algumas características da adoração em espírito. Vamos ver adoração em verdade. Adoração em verdade. O que é a adoração em verdade? A adoração em verdade é a adoração de acordo com as Escrituras. É o próprio Senhor quem determina como deve ser adorado. É o princípio regulador do culto que nós conhecemos. Não vamos abrir os textos, mas apenas citá-los. Êxodo 24:6 e Deuteronômio 4:2. É o Senhor Deus dizendo: vocês receberam todas as instruções, vocês conhecem toda a minha vontade. Não mudem nada, não acrescentem e não tirem nada. Então, a adoração em verdade nos ensina, irmãos, que Deus, Ele não está procurando ideias brilhantes sobre como fazer variações no culto, não é? Sempre chega alguém e diz: pastor, eu tive uma ideia, olha, para a gente incrementar tal culto. Você teve uma ideia, irmão? Eu já fico assim, preocupado, sabe, quando irmãos aparecem com ideias brilhantes de como assim, né, fazer uma coisa diferente, para agitar mais, você sabe, né? Não, irmão, não é isso. Não é isso que a igreja tem que fazer. É só isso que a maioria dela tem feito hoje em dia, mas é um desastre, é uma pena, uma negação das Escrituras, porque o que Deus gosta mesmo é que nós sejamos obedientes, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E Ele já deixou toda essa simplicidade do culto, essas instruções de como Ele deseja ser adorado. Outra coisa sobre a adoração em verdade: a adoração em verdade, ela é cheia das Escrituras. Sim, ela é cheia das Escrituras. Então, a adoração pagã, por exemplo, a adoração pagã geralmente é um estado de mente, aliás, é um esvaziar da mente, né? A adoração pagã deseja que a mente se esvazie totalmente. Mas a adoração cristã, ela é cheia de conteúdo racional. Ela é cheia de conteúdo proposicional. Nós temos um livro bem grosso para aprender, para conhecer e amar. Então, não temos que esvaziar a mente, muito pelo contrário. Nós temos que estudar muito, meus irmãos. Lembra-se do que Jesus ensinou? Mateus 22, verso 37. Veja o que Jesus ensinou. Respondeu-lhe Jesus, sim, o verso anterior: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Agora sim, verso 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Sim, a adoração cristã é uma adoração inteligente. A adoração cristã é um diálogo inteligente entre Deus e o seu povo. Nós somos convocados por Deus para adorá-lo e vimos à sua casa para isso. Mas chegamos aqui e nos sentimos indignos. E a Escritura nos diz: vocês estão perdoados, vocês são as ovelhas, adorem a Deus. E a gente vai então e pede coisa a Ele, suplica as nossas bênçãos, e Ele diz: eu sou fiel, eu vou abençoar, eu vou atender. É um diálogo. Na adoração cristã, adoração em verdade, uma adoração que é cheia das Escrituras, acontece o seguinte, irmãos: nós lemos a palavra, nós oramos a palavra, nós cantamos a palavra, nós pregamos a palavra e celebramos a palavra representada nos sacramentos. É a palavra do começo ao fim. E um culto, quanto mais da palavra tiver, mais bíblico ele será e mais agradará a Deus. E por fim, por que adoração como evangelização? Por quê? Porque, irmãos, como vimos a primeira pergunta do Catecismo Menor, o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Esse é o fim principal.
Agora, o pastor John Piper teve uma tirada genial quando ele fez a seguinte pergunta: muito bem, esse é o fim principal do homem. E qual é o fim principal de Deus? O fim principal de Deus é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Sim, é o mesmo fim, porque Deus não pode fazer outra coisa a não ser glorificar a si mesmo e deleitar-se nele, porque Ele é o Deus, Ele é... Eu evito de usar a palavra o ser, do universo mais importante, mas eu diria que Ele é o Deus, Ele realmente é o que existe de mais importante no universo, de mais poderoso, de mais belo. Não existe nada melhor do que Deus, então Deus não pode fazer coisa melhor do que buscar a sua própria glória, do que viver e existir para a sua própria glória e deleitar-se nela. Então, meus irmãos, qual é o interesse de Deus? Pense nessas perguntas agora. Qual é o interesse de Deus na pregação do Evangelho? Por que a gente prega o Evangelho, hein? O que Deus intenta fazer através da obra de seu Filho? Qual é o fim último da encarnação, da expiação e de toda a obra da redenção? Por que Jesus veio? Por que o universo foi criado? Nós sabemos que a Trindade Santa e Bendita, na sua comunhão de amor eterna, essa comunhão é tão maravilhosa que Deus extravasou dele mesmo, Deus derramou dele mesmo esse desejo de criar para que outros seres, outras criaturas pudessem conhecer e desfrutar desse relacionamento que a Trindade Santa e Bendita tem. É por isso que o universo foi criado. É por isso que Deus tem os seus eleitos. Porque a Trindade Santa desejou que mais pessoas participassem dessa comunhão maravilhosa de amor perfeito que a Trindade tem entre si. Portanto, meus irmãos, a resposta a essas perguntas é a seguinte: Jesus resume toda a atividade salvífica do Pai, dizendo que tudo isso é Deus procurando adoradores, é Deus procurando os seus, é Deus procurando cumprir o propósito de Deus e o propósito das criaturas, que é a glorificação a Ele. Então, veja o verso 23 do nosso João 4: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Veja que todo o movimento que a Trindade fez de criar, de se revelar ao homem, de permitir a queda, e de mandar a lei, de mandar os profetas, e por fim, a chegada do nosso bendito Salvador, a sua obra perfeita, tudo isso, afinal de contas, pode ser resumido nisso. Esse movimento todo de Deus foi para reunir os seus adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, há algumas passagens aqui que nós vamos precisar pular, mas eu quero apenas citar os tópicos. O Evangelho todo, ele trata de adoração. O Evangelho é para isso. As pessoas não são salvas primeiramente para fugirem do inferno. Graças a Deus que a gente foge sim. Mas não é primeiramente para isso, nem para nós sermos felizes. Louvado seja o Senhor, nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Nem apenas para que a gente tenha outros iguais, para poder desenvolver os nossos dons na comunidade. Graças a Deus tudo isso acontece, mas o objetivo principal é a glória de Deus e a adoração de Deus, e o Evangelho todo trata de adoração. A vida cristã inteira, ela é uma vida de adoração, é o que diz Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. A vida cristã é adoração em tudo que a gente, seja comer, seja beber, seja fazer qualquer outra coisa. Fazei tudo para
a glória de Deus. O objetivo do Evangelho é tornar pecadores em santos adoradores. Vamos ler essa, 1 de Pedro 2, 5 e 9. O objetivo do Evangelho é arrancar pecadores do império das trevas e fazer deles santos adoradores, para que o Pai encontre aqueles verdadeiros adoradores que Ele busca. 1 de Pedro 2, 5 e 9. O 5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Isso aqui é adoração. Veja o verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Adoração. Adoração. A adoração, irmãos, é nossa prioridade máxima. E eu posso realmente provar aos irmãos que o objetivo principal da igreja não é missões, embora seja uma função muito importante, não é evangelização, sair pelas ruas, embora isso seja muito abençoador, não é assistência aos necessitados, embora isso realmente seja uma obrigação nossa, mas a verdadeira razão, a razão principal pela qual a igreja existe, é uma só. O nome de Deus deve ser adorado. E é para isso que nós fomos salvos acima de tudo, para adorar o nome de Deus. A adoração é nossa prioridade máxima. Agora escute isso. Deus, na sua sabedoria, fez com que a existência de uma comunidade que adora a Deus em espírito e em verdade seja o fator mais poderoso de evangelização. Pode parecer que não é? Porque, afinal de contas, não estamos na rua falando de Cristo, nem estamos em algum outro país. Mas como é que a reunião, aquela pequena reunião dos crentes, pode ser um fator poderoso de evangelização? Vamos supor que você tenha um amigo no trabalho e há muito tempo você vem convidando esse amigo para vir ao culto e ele sempre tem uma desculpa, não é? É claro que esfarrapada, mas ele tem criatividade para toda semana ele dar uma desculpa para não vir à reunião. Pois muito bem. Um belo dia acontece uma coisa totalmente inesperada. Ele fala: sabe, eu acho que esse domingo eu vou lá na sua igreja. E você, que possivelmente já até esqueceu do convite que havia feito, fica surpreso e diz: tá ótimo, que horas é? Começa às 7 horas. Muito bem. Aquele seu amigo, ele chega às 7 horas. Quando ele chega, ele cruza aquela porta e encontra meia dúzia de pessoas apenas, 1/3 da congregação. É porque a comunidade ela vai chegando aos poucos, sabe? O culto começa às 7, mas a comunidade vai chegando aos poucos. O seu amigo começa a olhar tudo ali durante o culto e começa a perceber que as pessoas, enquanto o serviço religioso de adoração está sendo dirigido aqui, as pessoas conversam, sabe, entre elas. E que, de repente, ele não entende por que razão, ele olha e várias pessoas estão fazendo esse movimento aqui, de cabeça baixa nos bancos, não é? E ele percebe também que as pessoas levantam com frequência, não é? É uma reunião solene, mas as pessoas levantam muito. Ele percebe que os que chegam atrasados, eles não chegam e procuram logo um lugar e ficam quietos para se inteirarem do que está acontecendo. Não, eles ficam dando tchauzinho para outros, sabe? E vão lá e cumprimentam e abraçam. E o seu amigo olhando tudo aquilo e o culto acontecendo aqui. O que vai acontecer, meus irmãos?
que vai acontecer com esse seu amigo? Ele vai chegar à seguinte conclusão: não tem nada importante aqui. Porque se os próprios fiéis parecem não dar a mínima importância, parecem não acreditar, eles dizem que Deus está presente ali, mas os próprios fiéis não levam a sério, não tem nada ali. Está vendo? Agora veja o contrário. Toda aquela coisa do convite acontece, 7 horas o seu amigo cruza aquela porta e a igreja está cheia e silenciosa. E o seu amigo, só em cruzar aquela porta, ele já é impactado pelo número de pessoas e pelo comportamento, pela solenidade. Ela procura um lugar e percebe que todo mundo está olhando para o dirigente aqui, e ninguém conversa, e ninguém está mexendo no celular, e ninguém está levantando. E quando ele procura olhar para alguns olhos, ele percebe que existe sentimento, comoção ali, que as pessoas estão emocionadas fazendo aquilo. Ele percebe que o silêncio é tão grande que ele poderia ouvir uma mosca. Enfim, os irmãos já entenderam, não é? A história. Meus irmãos, eu digo a vocês que isso vai causar um impacto evangelístico antes da palavra ser pregada. Apenas a maneira como a igreja se comporta diante de Deus vivo e verdadeiro, isso vai ser um fator evangelístico tremendo na vida dessa pessoa. O que adianta nós sairmos para evangelizar para as missões, se quando a gente traz os convertidos, eles chegam aqui e não veem aquilo que foi pregado para eles, eles não sentem isso. Não é essa a verdade da vida dos crentes, é muito diferente. E é frustrante para alguém assim, é muito triste isso. Se nós não temos a casa arrumada, se a adoração ela não é o fator mais importante de uma comunidade, se as coisas não são planejadas, e pensadas para que realmente seja uma adoração bíblica, uma adoração que tenha esse espírito de temor diante do Senhor, não adianta a gente evangelizar, porque a gente vai desevangelizar as pessoas com o nosso comportamento. Então, a adoração é nossa prioridade máxima. Uma igreja que sabe adorar, aí sim, pode sair convidando, meu irmão, pode sair convidando, porque a pessoa será impactada tão somente ao ter contato com o culto que a gente está prestando a Deus. Eu queria apenas dar mais textos, mas o meu último texto será do Velho Testamento, Jeremias 33, 8 e 9, o último texto. Jeremias 33, 8 e 9 diz assim: purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Então é por isso que a gente existe como igreja, para proclamar as virtudes desse Deus maravilhoso. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que Ele nos encontre, meus irmãos. Que nós sejamos esses adoradores. Que nós sejamos esses adoradores e que nós também chamemos os nossos irmãos para essa postura diante do Senhor nosso Deus. Porque quando nós tivermos essa fé verdadeira de que Deus está presente, que Ele é objeto do nosso culto e que Ele é Espírito, Ele é o Deus Todo-Poderoso, isso vai fazer toda a diferença e vai acontecer
um texto que não lemos, mas vai acontecer o que acontecia na igreja de Corinto, que quando o visitante entrava e as pessoas estavam ali profetizando, eram revelados os segredos do coração daquela pessoa, e ela caía com o rosto em terra, reconhecendo que Deus estava naquele lugar. Que isso seja a nossa realidade em nome de Cristo. Amém.